Bom dia, queridos irmãos. Estamos aí, domingo pela manhã, estudo bíblico. Vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos, esta carta profunda que tanto abençoa a igreja nesses 2000 anos. E nós vamos agora aqui, são 16 capítulos. Prepare aí a sua Bíblia, prepare aí o seu computador, o seu caderno, anote tudo. 50 minutos de aula, 1 hora no máximo aqui, eu vou procurar andar nesses 16 capítulos aí e vamos aproveitar. É um panorama bíblico que nós fazemos de cada livro, pretendemos até final de ano terminar todos os 66 livros da Bíblia. Então aproveite para estudar. Quanto mais enchemos o nosso coração da palavra de Deus, mais nós fortalecemos a nossa fé nele. Que Deus abençoe você, sua família, a nossa igreja, a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Estejamos sempre prontos a amar a Deus, a abençoar uns aos outros e a levar o Evangelho de Jesus às pessoas que não o conhecem. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta manhã. Que privilégio para nós, Senhor. Podemos abrir a tua palavra, meditar, ouvir a tua voz, esta inspiração tão profunda que deste ao teu servo, o apóstolo Paulo, que abençoa a tua igreja. Fala ao nosso coração esta manhã, querido Espírito Santo, que o teu nome seja exaltado, Senhor, a tua igreja edificada, em nome de Jesus. Queridos, o Espírito Santo, como ele fez com cada autor da Bíblia Sagrada, ele inspirou Paulo com essas revelações da sua carta que ele escreveu aos Romanos, aos irmãos em Roma, e ele recebe a ajuda de Tércio, um irmão em Cristo. Está lá no finalzinho, você pode conferir no capítulo 15, 22, Tércio, ele diz que ele escreve, ele redigiu a carta, ajudou Paulo aí, né? Uma carta que é considerada de uma profunda revelação do Evangelho, aquilo que Jesus falou, que Jesus ensinou, que Jesus realizou. Paulo, de uma maneira tremenda, esclarece, tira qualquer dúvida sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que são as boas novas de salvação que Deus preparou para o seu povo. Muitos em todo o mundo já leram esta carta diversas vezes, estudaram por muitos anos. As universidades na Europa estudavam esta carta de Paulo aos Romanos, devido à sua profundidade. Muitos conheciam a Cristo, pessoas famosas, centenas, milhares, milhões de pessoas foram convertidas a Cristo através da leitura de Romanos, como Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley e tantos outros, que ao lerem esses ensinamentos, reconheceram quem é Jesus Cristo, entregaram sua vida a Ele, foram usados por Deus durante toda a sua existência. Na época, a igreja de Roma estava formada, Paulo estava indo para lá, e ele escreve esta carta exatamente para fortalecer, para edificar a igreja, para ensinar o que realmente Jesus nos deixou, porque Roma, na época, como todo mundo, né, dominada pelos imperadores, dominada pelas religiões, pelas idolatrias, as vaidades, o pecado dominando tudo. E com esta carta, com todas essas orientações, Paulo desejava que a igreja vivesse de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus veio trazer para nós. Os assuntos são diversos, muitos assuntos, todos eles que edificam muito a nossa vida, mas o âmago da mensagem de Paulo é apresentar quem é Jesus Cristo, o que é o Evangelho, o que Jesus veio realizar na nossa vida, o que só Ele pode realizar. E os assuntos são muitos. O amor, ele fala do amor e da misericórdia de Deus por nós. Ele fala da salvação que somente Jesus oferece. Ele fala de uma vida de comunhão, de santidade, de amor para os cristãos, aqueles que estão seguindo a Cristo. Uma vida cheia e dirigida pelo Espírito Santo,
Porque quando o homem é salvo, quando ele é perdoado, ele é transformado, o Espírito Santo vem habitar no seu coração e é o Espírito Santo quem vai guiá-lo, dirigi-lo, orientá-lo em tudo. Paulo também fala que um cristão, seguindo a Cristo, ele vai viver para servir, para amar uns aos outros, para viver em plena comunhão. Os seus relacionamentos mudam com respeito, submissão, e em Cristo Jesus estamos seguros. E quem nos separará do seu amor? É uma das expressões mais fortes da Bíblia que o apóstolo Paulo nos deixou aqui. Queridos, um desejo muito forte do coração do apóstolo Paulo, eu estou dando aqui uma introdução sobre esta carta, os assuntos, o desejo, o interesse de Paulo pelos romanos em ajudá-los, era para esclarecer como a igreja de Cristo, como cristão, como nós temos que viver para agradar a Deus. E é unicamente pela fé em Jesus Cristo, reconhecê-lo como o Messias, o Salvador, o Senhor, o nosso Rei, e não misturar nas religiões, nas nossas filosofias do passado. Por exemplo, nesse período do Império Romano aqui, Paulo esclarece que a fé em Jesus não tem nada a ver com os judaizantes, que eram judeus convertidos a Cristo, mas continuavam presos à lei, queriam obedecer à lei, queriam obedecer ao judaísmo e ao mesmo tempo seguir a Cristo. Não pode, nós vamos ver, e não combina. Também tinham os libertinos, que a filosofia deles era a seguinte: Deus nos salva, sou salvo, e aí eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Completamente errado. Porque quando nós somos salvos, nós somos libertos, transformados e vivemos uma nova vida. O gnosticismo era uma mistura do Evangelho de Jesus com as filosofias do mundo. Queriam misturar o Evangelho de Jesus e mais as filosofias, aquilo que aprendemos nesse mundo. Várias religiões que existiram, que levam à idolatria, à adoração aos santos, a imagens, queriam seguir Jesus e ao mesmo tempo adorar imagens. Paulo diz, não é assim. O liberalismo teológico, que ensinava que, não, a Bíblia tem muitos erros, a Bíblia não é essa exatidão, esses cristãos são fanáticos, não, a Bíblia toda não é o que nós devemos seguir assim, não. Um outro grupo, só Jesus, não tinha um compromisso com ele, era apenas para receber as bênçãos, casas, carros, você entende, né? Até hoje nós conhecemos tantas pessoas assim. Paulo está dizendo não, ele está escrevendo a Roma, não é o misticismo, aquelas pessoas que vivem só de milagres, do sobrenatural, daquilo que é o impossível, profecias e poder, você entende, né? Não há oração, não há humilhação, não há submissão a Deus, onde não se reconhece a soberania, o poder do nosso Deus. O que Paulo deseja, através dessa mensagem que ele escreve aos Romanos, é que todos reconheçam a Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador, pela fé, e obedeçam ao Evangelho que ele nos ensinou. Um resumo é isso, do que nós estou trazendo para você aqui esta manhã. Nós vamos ver capítulo por capítulo, e você vai ver que eu fiz um resumo daquilo que Paulo quer falar à igreja em Roma. A nossa vida velha passou, a religião passou, o judaísmo passou, agora nós seguimos a Jesus pela fé, nós somos salvos, perdoados por Ele. Ele começa, você está com a sua Bíblia aberta aí, Romanos capítulo 1, os 7 primeiros versículos são fortíssimos, eu queria que você acompanhasse aí. Romanos capítulo 1, de 1 ao 7, olha a saudação de Paulo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que, como um homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado
Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele continua, versículo 5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 7 versículos, Paulo coloca de uma maneira tão profunda. Vamos ver aqui o versículo 1, ele diz, ele se apresenta, diz, olha, eu sou um servo de Deus, chamado. Lembra quando Paulo teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, o antigo Saulo, aquele terrível que perseguia a igreja, fariseu, ele disse, eu fui chamado por Jesus Cristo, eu tive um encontro com ele me chamou, eu sou o seu servo, e ele me transformou em um apóstolo. E ele diz também, para apresentar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus. É esse Evangelho que eu quero apresentar para vocês, queridos irmãos. Em Roma, Paulo está dizendo aqui, todas essas religiões e seitas e filosofias, tudo isso passou. Eu trago para vocês o Evangelho de Deus, a novidade de Deus, as boas novas de Deus para vocês. Isso porque eu sou o seu servo, ele me chamou para ser um apóstolo. E ele continua dizendo no versículo 2, este Evangelho Deus prometeu e os profetas falaram nas Escrituras Sagradas, estava lá. Paulo está dizendo, você sabe que no Antigo Testamento os profetas falaram, Deus se revelou a respeito do Messias, do Salvador do mundo, desde o jardim, quando Adão e Eva pecaram, Deus deu a promessa ali de salvação do homem, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. No versículo 3 ele diz outra verdade, olha, eu vim falar o Evangelho que Deus prometeu a respeito desse Jesus, seu filho, descendente de Davi. A descendência de Davi aqui que Paulo coloca, é o homem perfeito. Jesus chegou como um homem perfeito. Por quê? Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer por mim, por você, e assim sobre ele levar nossos pecados, nossas culpas e condenações, o castigo. Ele tomou por isso que ele veio como um homem perfeito, o Cordeiro de Deus, o descendente de Davi. Mas antes também ele disse, esse Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou, que venceu a morte, o Deus Todo-Poderoso, que irá ressuscitar a mim e a você também e nos dar a vida eterna. Por ele, seu nome, chama a todas as nações para obedecer a Jesus pela fé. Através do nome de Jesus, o Pai chama todas as pessoas para obedecer e segui-lo pela fé, não pelas obras, como nós vamos estudar também. Paulo termina dizendo, queridos, vocês são amados de Deus, vocês são chamados de Deus, vocês são santos, que a graça de Deus esteja sobre você, que a paz de Jesus esteja sobre você, que Deus Pai abençoe, que Jesus Cristo, Senhor, reine e abençoe a sua vida. Veja, querido, que profundidade o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo e ele transmite para nós. Começando do capítulo 1, Paulo nos ensina sobre os assuntos que eu citei aqui, agora de modo assim muito simples de entendermos. Por exemplo, capítulo 1, no versículo 16 e 17, ele traz assim a chave, praticamente a chave do livro. Olha o que Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, você pode ler comigo aí? O justo viverá pela
fé. Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui com o meu coração alegre, radiante. Eu tenho feito tantas viagens missionárias, estabelecendo igrejas, ganhando vidas para o reino de Deus, porque eu estou levando o Evangelho de Jesus Cristo, e através da fé em Jesus Cristo, todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a justiça de Deus. E porque o justo viverá pela fé, não pelas obras, não porque ele tem uma religião, o judaísmo, outra religião qualquer, porque ele segue a um santo, a uma imagem, mas porque ele ouviu o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o Evangelho de Jesus entra no coração do homem, transforma a sua vida. E em outro ensinamento, o apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, queridos, vejam como Paulo, escrevendo aos Romanos, deixa tão claro a sua mensagem para todos nós, que você possa guardar aí, Romanos 1, 16 a 17, que nós lemos aqui, que fala sobre o poder do Evangelho que transforma a nossa vida. Continuando, ele, no capítulo 2 agora, ele apresenta que não é a lei que nos salva, não é pelas nossas obras, não é pela circuncisão. Os judeus se consideravam assim, e eles recebiam as promessas, a lei, a circuncisão, mas chegando Jesus, a salvação do homem agora é através da sua palavra, do seu sacrifício, da sua morte, e tudo isso acontece só quando nós reconhecemos que somos pecadores, nascemos em pecado, e todos nós estamos debaixo da ira de Deus, os nossos pecados nos afastam de Deus, as nossas transgressões nos levam para longe de Deus, e somente através da fé em Jesus Cristo, do seu sacrifício, é que nós somos livres da lei, livres das nossas obras. Nós não temos que fazer obras para sermos salvos, nós fazemos obras, nós abençoamos, ajudamos os outros, por causa da fé, do amor de Jesus que está no nosso coração. Quando nós temos Jesus, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá um novo coração, Ele transforma, Ele faz tudo novo na nossa vida. Mas no capítulo 2, Paulo está dizendo, olha, a nossa salvação, a salvação do homem, não é pelas obras, pela lei, pela circuncisão, porque todos nós somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus. Se você ler o capítulo 1 todo com calma aí, você vai entender melhor, porque os homens deixaram de amar a Deus, de servir a Deus, para amar a imagens de animais, de homens, e a ira de Deus está sobre todos eles. No capítulo 3, aí ele esclarece muito mais ainda. Ele vem confirmar aqui que todos são pecadores, e somente através de Cristo nos tornamos servos de Deus. Veja o versículo 23 e 24, eu já estou no capítulo 3, hein? Acompanha aí, capítulo 3, olha o que diz aqui o versículo 23, vamos ler do 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, uma justiça que provém de Deus, independente da lei, não tem nada a ver com a lei de Moisés, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo continua dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O ensinamento está tão claro aqui, quando Paulo está dizendo, olha, todos são pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós vamos ler aqui mais um texto, e para nos tornarmos servos de Cristo, somente através da justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler do versículo 10, diz assim, como está escrito, não há nenhum justo,
nenhum sequer. Paulo está afirmando e diz as Escrituras: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Está acompanhando aí? Do versículo 10, agora o 13. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína, desgraças marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo está usando aqui a profecia que já confirma que todos nós nascemos em pecado, somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus, da misericórdia de Deus, conforme nós vamos falar mais à frente, para que possamos ser transformados, libertos, e possamos afirmar que somos salvos, não através da religião, mas pela justiça, pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bem, o capítulo 4 é interessante aqui, o apóstolo Paulo usa o capítulo 4, trazendo o exemplo de Abraão, e dizendo: Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Pela fé em Deus, ele praticou obras, ele glorificou a Deus com atitudes de fé. Por exemplo, do 18 ao 25, vamos entender aqui por que Abraão se tornou pai de multidões, porque através de Abraão ele pôde abençoar muitas vidas. Através de Abraão Deus formou Israel, de Israel nasceu Jesus e ele formou a sua igreja. Porque Abraão nos deixou esse exemplo tão forte. Versículo 18, está acompanhando? Estou no capítulo 4, estamos correndo aí. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Ele creu em Deus, recebeu a justiça de Deus. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Paulo dá o exemplo de Abraão, que quando Deus prometeu que da sua descendência ele formaria uma grande multidão, Abraão não duvidou, apesar de já estar com quase 100 anos de idade, sabia que não podia gerar mais filhos, Sara, sua mulher também, mas ele não duvidou, ele creu que o Senhor é poderoso, se ele falou, se ele prometeu, ele cumpre, e esse é o nosso Deus. As promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a igreja, irão se cumprir, porque o nosso Deus é fiel. Confia no Senhor, com a tua família, não duvida, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ao mesmo tempo, assim como Isaac nasceu e levou a sua vida pela fé também, gerou filhos e Deus formou Israel, seu povo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus faz um paralelo com Jesus. Assim como Jesus chegou e todo aquele que nele crê é perdoado, é salvo, é liberto e tem a sua vida abençoada. Veja que tudo é pela fé.
Passando para o capítulo 5, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui o seguinte: como somos salvos da ira de Deus? Ele aqui quer explicar detalhadamente. Nós nascemos em pecado, por causa da nossa natureza, os nossos pais já nos transmitem essa vida de pecado, nossa natureza é pecaminosa. E como é que Jesus, através da sua morte, seu sofrimento, da cruz, o seu sangue derramado, como é que ele nos perdoa, como é que a ira de Deus sai de cada um de nós? Aí no capítulo 5, de 6 a 11, vamos lá? Capítulo 5, 6 a 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, pecadores, quando a ira de Deus estava sobre nós, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vejam o amor de Deus. Paulo está explicando por que eu e você, por que os irmãos em Roma poderiam dizer que estavam salvos. Por causa do amor. Jesus nos amou primeiro. Continuando. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, Paulo está dizendo aqui claramente, por que nós podemos afirmar a nossa salvação, a certeza da vida eterna? Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Veja que o sacrifício de Cristo aconteceu há 12.000 anos atrás. Quantas pessoas foram salvas? Milhões e milhões e milhões em cada geração que se passou, porque Ele nos amou primeiro. E em Cristo nós temos agora a justiça de Deus. A morte de Cristo, o seu sangue derramado nos limpou, nos purificou. Somos justificados por causa da morte de Jesus, do seu sacrifício, do seu sangue derramado. Fomos reconciliados, salvos através da morte e da ressurreição de Jesus. Veja, queridos irmãos, o apóstolo Paulo está desfazendo aqui da cabeça de muitos irmãos em Roma e na história da igreja, esses 2.000 anos. Houve grande mudança, grande transformação quando os irmãos leram a carta de Paulo esclarecendo, e chega para nós esta manhã, que a cada dia você tem essa convicção de que a ira de Deus não está mais sobre a sua vida, porque Jesus já levou sobre si na cruz. Você está coberto pelo sangue de Jesus, perdoado, lavado, limpo. Agora é levantar a cabeça, é servir a Jesus de todo o nosso coração. No capítulo 6, Paulo continua. Paulo quer que a igreja em Roma esteja firme na sua fé em Jesus. E no capítulo 6, de 19 a 23, olha que mensagem, que ensinamento forte. Ele diz assim, 6, 19, está acompanhando aí? Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Ele está falando antes aqui sobre a nossa libertação, a transformação de vida. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade que levam à maldade, no passado, ofereçam agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Leia o versículo 23 comigo. Pois o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que ensinamento mais claro aqui. Agora, em Cristo Jesus, nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós somos libertos, transformados. Agora, nós somos escravos de Cristo. Fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Agora, a santidade e a vida eterna estão em nós. Por isso que Paulo está dizendo, olha, não vivam mais como vocês viviam no passado. Aquela vida antiga. Vocês eram escravos do pecado. Vocês faziam a vontade do pecado. Vocês foram livres. Agora ofereça o seu corpo, a sua alma, o seu coração, a sua mente a Deus, a obra de Deus, a abençoar outras pessoas. Porque você agora foi reconciliado com Deus, transformado. Você agora pode viver uma vida santa. Já começou a vida eterna para você. Viva uma vida abundante nesse mundo e um dia você estará para sempre com o Senhor. O capítulo 7 é interessante, que Paulo faz uma ilustração sobre o casamento, assim como marido e mulher se unem, são fiéis e amam, e devem permanecer assim, porque o que Deus uniu não separe o homem. Assim ele está dizendo, sejam fiéis a Cristo. Ele os libertou, Ele transformou a vida de vocês estão livres, foram libertos, não são mais escravos. Então vivam amando a Jesus, servindo a Ele de todo o coração, obedecendo a sua palavra. Desfrute agora dessa nova vida, assim como o casal tem que procurar viver feliz na sua casa, amando um ao outro, ajudando, abençoando. Como servo de Deus, ame a Jesus, siga Jesus, seja fiel, seja leal, siga-o de todo o coração, e Ele estará abençoando a sua vida em todos os seus dias. Perdão, queridos. Aí chegamos ao capítulo 8. Eu acredito que todos nós conhecemos e amamos muito esse capítulo 8 de Romanos, onde o apóstolo Paulo aqui, nós ficamos imaginando ele em oração, louvando a Deus, buscando a Deus, e ouvindo a voz de Deus. Quando chega aqui esse capítulo 8, ele diz assim, como deve ser a vida do cristão. Aí, nesses 7 primeiros capítulos, ele está dizendo como Jesus mudou a nossa vida, Ele nos deu fé, Ele nos justificou, Ele nos transformou, nos libertou, e agora nós podemos viver uma nova vida. E ele começa dizendo que essa nova vida é porque o Espírito Santo veio habitar em nós. É o Espírito Santo quem vai produzir essa nova vida. E eu quero ler com vocês aqui esse ensinamento, parte desse capítulo aqui, né? Você pode ler o capítulo 8 todo, hoje, antes de dormir. Eu tenho certeza que irá abençoar muito a sua vida. Nós vamos ler do versículo 28. Romanos 8, está acompanhando? No versículo 28, tá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Guarde isso aí. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Aí ele faz umas perguntas. Jesus fez tudo por nós. Aí ele continua, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante de tudo que o Senhor fez por nós, justificando, nos dando fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Pulei aqui. Será a tribulação, angústia, esse tempo que nós estamos vivendo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí no 37 ele diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, esse capítulo 8 de Romanos é tremendo, porque o apóstolo Paulo nos apresenta aqui a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Que hoje você possa fortalecer o seu coração, a sua fé em Jesus Cristo, através da sua palavra. Ele diz, olha, nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus, agora nós vivemos dirigidos pelo Espírito Santo. Ele mudou o nosso coração e a nossa mente, nos encheu da sua palavra, Ele nos deu vida, paz, agora somos filhos de Deus, podemos chamar Paizinho, meu Pai, nós podemos orar, falar com o nosso Deus, somos herdeiros, a glória de Deus está sobre nós, Ele nos ajuda, Ele intercede, Ele sonda o nosso coração, Ele nos vê e Ele nos ajuda. Capítulo 8. Leia com calma e enche o seu coração de fé em Jesus. Muito bem, passando para os capítulos 9, 10 e 11, são interessantes esses capítulos aqui. Quero fazer um resumo, porque Paulo, no capítulo 8, como se estivesse fechando aqui uma sessão, falando sobre a vida abençoada, cheia do Espírito, cheia das bênçãos de Deus, por causa da justiça de Deus que nos alcançou, por causa do Espírito Santo. Ele abre um parênteses para falar de Israel, dos judeus, que receberam as promessas, a lei, as revelações de Deus. Os judeus receberam tudo isso. Mas ele diz o seguinte, olha, nem todos de Israel são verdadeiros israelitas. Porque ele quer nos explicar que o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, é aquele que crê na palavra de Deus, que crê nas promessas de Deus, que apontam para Jesus, o Filho de Deus. Você sabe que em cada mensagem, cada livro do Antigo Testamento, a mensagem principal é apresentar Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que vem para salvar, para formar a sua igreja. Mas muitos dos judeus não reconheceram Jesus como o Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo está dizendo, olha, nem todos os judeus são, nem todos os israelitas é um verdadeiro judeu, mas aqueles que creem nas promessas de Deus, naqueles que creem no Messias, naqueles que creem em Jesus. O capítulo 4, o capítulo 9 fala exatamente sobre isso, que muitos, apesar de conhecerem a Deus, as suas promessas sobre o Messias, rejeitaram a Cristo. Jesus chegou e eles rejeitaram. E passando para o capítulo 10, Paulo continua nesse argumento falando sobre Israel, quem é o verdadeiro Israel, capítulo 10, e eu queria ler com você aqui do 5 ao 13. Romanos 10, já estamos em 10, hein? Capítulo 10, versículo 5. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. A justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra
está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se seu coração crer, com a sua boca confessar que Jesus é Senhor, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Agora Paulo esclarece tudo. Não há diferença entre judeus e gentios. Agora é pela fé em Jesus, no Filho de Deus, no Messias prometido que chegou. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Leia comigo, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta profecia aqui, que nós lemos, se cumpriu em Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra está na tua boca. Se você crer no coração, se você confessar Jesus, você será salvo. Judeus, gentios, escravos, pobres, ricos, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continua com esse mesmo argumento no capítulo 11, dizendo que agora a nossa salvação é através da fé, não é através da religião, da circuncisão, da lei, das imagens. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Esse evangelho que Jesus trouxe, Paulo está dizendo, esse evangelho que eu estou trazendo para você é que traz salvação, transformação e a nova vida que Jesus prometeu para nós. E aqui no capítulo 11, no versículo 33, ele explode aqui de gratidão a Deus, quando ele faz essa exposição do capítulo 9, 10 e 11, para deixar bem claro que a salvação não pertence apenas aos judeus, mas desde que Jesus chegou, ele tornou-se o Salvador do mundo, e tanto judeus como gentios, como escravos, todos, aqueles que reconhecerem a Jesus, aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, com essa revelação que ele está falando a Roma, que ele deixou para todos nós, ele explode num cântico de alegria. Capítulo 11, o versículo 33. Você acompanha aí? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Queridos, nós entendemos que esses 11 capítulos aqui, quando Paulo fala para nós claramente, ele recebe essa revelação de Deus, que agora nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, ele explode de alegria e de gratidão a Deus por ter nos revelado isso. Hoje não precisamos mais ser escravos de religião, de filosofia, de doutrinas diversas, filosofias. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Junto com o apóstolo Paulo, nós glorificamos a Deus também. Nos capítulos seguintes, 12, 13, 14, 15 e 16, o apóstolo Paulo, depois de ensinar tudo isso que nós estamos ouvindo, você está vendo que eu estou correndo aqui, são 16 capítulos, em uma hora no máximo, não tem como. Leia esse livro, você lê esse livro rapidamente. Leia um capítulo por dia, você vai ver o quanto a sua fé será acrescida. Mas nos capítulos 12, 13, 14, ele fala agora sobre a prática desta fé. Porque Deus transformou a nossa vida em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo está conosco, porque Ele realizou tudo isso, nós vivemos uma vida diferente. E no capítulo 12, ele já começa dizendo aqui que
nós não podemos esquecer que tudo isso que ele fez por nós é por causa da misericórdia de Deus. No capítulo 11, o apóstolo Paulo fala claramente, ele cita uma profecia da palavra de Deus, ele diz, olha, muitos estavam julgando, mas isso é injustiça de Deus, nós judeus, nós temos direitos, nós recebemos a lei, recebemos os mandamentos, nós temos direitos, que é isso? E aí o apóstolo Paulo apresenta para eles a misericórdia de Deus. Sabe o que é a misericórdia de Deus? É aquilo que ele fez por mim, por você, por todos nós, sem nós merecermos. Ele diz assim, a palavra de Deus afirma, eu, Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não tiver misericórdia. Nosso Deus é soberano. É Ele que nos elege, que nos escolhe, que nos salva, que nos perdoa. Nós ouvimos a sua voz e nos rendemos para Ele, não endurecemos o nosso coração. Quando o Espírito Santo vem nos falar, nós não resistimos à sua voz. Então Paulo está dizendo aqui, depois de tudo isso, lembre-se, não pense que você é o tal, que você vai sair por aí achando-se, considerando-se melhor do que todos, porque a sua salvação é a misericórdia de Deus que te alcançou. A fé é um dom de Deus. O Evangelho veio do coração de Deus. Nada disso é nós não merecemos nada disso. Foi a misericórdia de Deus. E no capítulo 12, também muito conhecido, o apóstolo Paulo aqui, eu não vou ler, ele fala sobre o Espírito Santo está em nós. Então, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai mudar o nosso caráter. A nossa vida será diferente, uma vida santa, para agradar a Deus, para abençoar a todos. Segundo, nós vamos servir, porque o Espírito Santo está em nós, nos capacita através dos dons espirituais. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, fidelidade, isso está em nosso caráter, é que nos faz viver uma vida santa. Agora, os dons espirituais, os dons de curar, profecia, os dons espirituais, os dons ministeriais, evangelista, mestre, são para servir. Então veja, o Espírito Santo é quem nos capacita para isso, para ser uma pessoa salva, santa, diferente, diante de tudo que Jesus realizou por nós, e Ele mesmo nos capacita. Não tem como você receber tudo de Deus e ficar de braços cruzados. Nós fomos salvos para servir, para abençoar a nossa casa, nossos amigos, onde estivermos, sermos uma bênção para todos. Diz também que o Espírito Santo derrama o seu amor em nosso coração, o amor de Deus, não o amor dos homens, o amor desse mundo que tudo passa, mas o amor de Deus que nos faz vencer o ódio, as lutas, as amarguras dessa vida. O capítulo 13 é muito interessante. Eu peço que você leia o capítulo 13 em casa. Vamos ler agora. Fala sobre a nossa submissão às autoridades, dizendo que o Senhor, nosso Deus, é soberano, Ele é o Criador, o Senhor, Ele é o Salvador, é Ele que voltará para nos buscar, estaremos para sempre com Ele, todo o poder e autoridade lhe pertence, Ele nos dá esse poder e essa autoridade, e nós devemos ser submissos a Ele e a todas as autoridades, porque diz aqui o capítulo 13 que toda autoridade é instituída por Deus para o bem. Para que Deus instituiu a autoridade? Primeiro, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele quer tudo em ordem, mas por causa do nosso pecado, nós desorganizamos tudo, é uma bagunça, é a corrupção, é o ódio, a violência, o mal. Então Ele instituiu autoridades para manter a ordem, para que tudo vá bem. E nós devemos ser submissos às autoridades que são instituídas por Deus. Toda autoridade vem de Deus. E aprenda essa lição, aquele que não se submete à autoridade nunca terá autoridade. Seja submisso às autoridades. E Deus, que é o dono de todo o poder e domínio, Ele vai te dar autoridades também. Aí você diz, pastor, mas a gente olhando para o nosso país, a gente olhando para o mundo, esse momento que nós estamos vivendo, ninguém está entendendo nada. Lembre-se, toda autoridade foi instituída por Deus. Portanto, todos nós, eu e você, tudo que nós recebemos de Deus, nós vamos prestar contas a Ele, porque tudo vem dEle.
e nós vamos ter que um dia comparecer diante dele, e ele vai interrogar pelas nossas obras. Ele vê, ele sabe todas as coisas. Esse é o capítulo 3. No capítulo 14, Paulo fala também sobre a necessidade de nós sermos tolerantes, pacientes, termos calma com os que são mais fracos. Não que nós devemos nos considerar melhores que ninguém, superiores a ninguém, pelo contrário, todos nós somos iguais, salvos pela graça de Deus, somos membros do corpo de Cristo, estamos ligados uns ao outro, abençoamos uns aos outros, alimentamos, dependemos uns dos outros. Mas você sabe que por uma razão ou outra, tem pessoas que amadurecem, que crescem, que buscam a Deus, que oram, que cada dia são cheios de Espírito Santo, e outros ficam aí meio desanimados, meio tristes com as coisas da vida. Então, Paulo aqui no capítulo 14, diz que nós devemos ajudar essas pessoas, fortalecer, não passar por cima, envergonhar, machucar, maltratar, desprezar. Não, nós devemos reconhecer que aquilo que temos e somos vem de Deus, e aquilo que temos e somos é para abençoar uns aos outros. Nós somos um corpo, Cristo é o cabeça, apenas Ele é o cabeça, todos nós somos membros e devemos suportar as fraquezas, os erros, as falhas uns dos outros, não concordar, mas não julgar, que nós não somos juízes, e sim, antes, ajudar, abençoar, procurar fortalecer aquele fraco e o caído. Capítulo 15, estamos chegando já ao fim, não é? No capítulo 15, da mesma maneira, Paulo fala do seu trabalho, do seu serviço a Deus, e veja que este homem que fez 3 viagens missionárias, a última, a 4ª viagem, ele desejava ir à Espanha, como nós vamos ver aqui, espalhar o Evangelho pela Europa, ele que edificou tantas igrejas, ordenou tantos pastores e líderes missionários, com tanto sofrimento, dor, ele continua aí, no final da sua vida, eu não quero parar, não, eu quero trabalhar. Eu já fiz algumas viagens missionárias, levando o Evangelho, esse Evangelho que eu estou falando para vocês, e eu não vou parar, eu quero continuar. E eu queria que você lesse comigo aí do 23 ao 33, capítulo 15, penúltimo capítulo, estamos terminando, do 23 ao 33. Olha o que estava no coração desse homem, olha o desejo da sua vida, e que essa mensagem fique para você. Eu quero deixar essa mensagem de tudo que você ouviu, que você guardou aqui de Romanos, capítulo 15, de 23 a 33, já com a idade ali avançada, cansado, mas olha o que estava no seu coração. Mas agora, não havendo nessa região nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Paulo está dizendo, eu já fiz muitas viagens, muito trabalho, mas eu quero ir à Espanha, quero ir a Roma, espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Quero estar com vocês, em comunhão com vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém, depois ia voltar a Roma, queria ir à Espanha e prosseguir. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais de judeus, os gentios participaram das bênçãos espirituais de judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Queridos, Paulo, em suas viagens
missionárias na Macedônia, onde ele fundou muitas igrejas, na Acaia, muitas igrejas, muitos líderes estabeleceu, e ele queria prosseguir. Ele agora estava voltando para Jerusalém, onde a Macedônia e a Acaia, sabendo que Jerusalém estava passando necessidades, situações difíceis, eles se preocuparam em levantar uma oferta e tudo que puderam para mandar para Jerusalém, e Paulo estava levando essa oferta. E Paulo aproveita para nos deixar essa lição tremenda, que assim como os judeus abençoaram os gentios, porque as promessas eram para ele, a lei, tudo que Deus deu, a revelação de Deus, os judeus também foram abençoados, agora eles também estavam ajudando os irmãos lá em Jerusalém. E é assim que nós devemos viver, esse momento aí de isolamento social, esse momento de todo mundo preso, não vamos à rua, não vamos à igreja, não temos contato com a família, mas de alguma forma, querido irmão, esteja atento aí, para abençoar, para ajudar as pessoas de alguma forma. Fique atento que o Espírito Santo vai te usar. Assim é a nossa vida. Mas Paulo diz, eu vou a Jerusalém, mas depois eu quero ir a Roma, eu quero ir a Espanha, eu não vou parar. E para isso eu peço que vocês orem por mim. Assim, queridos, como o apóstolo Paulo, e esse seja o desejo do nosso coração. Depois que nós conhecemos a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós, Ele que nos deu uma nova vida, Ele que nos deu os dons espirituais para servirmos a Deus. Vamos abençoar todo mundo aqui em Olinda. Que o Espírito Santo use a tua vida, possamos ganhar muitas vidas, discipular, ajudar pessoas aqui em Olinda, onde o Senhor nos levar, que a nossa vida seja útil nas mãos de Deus. Isso aqui é um resultado daquilo que alguém recebe de Jesus. Nós não merecemos nada. Tudo que Jesus fez por mim, por você, conforme nós meditamos aqui, que Paulo nos explicou através do Evangelho, nós temos paz e vida eterna, e tantas bênçãos, vamos repartir com outros tudo o que recebemos do Senhor. Chega o capítulo 16, para terminar aqui o último capítulo. Veja como o coração do apóstolo Paulo explode aqui de gratidão. Ele dá as suas saudações aqui para dezenas de irmãos e irmãs, né? Onde ele passou, ele fez muitas amizades, e agora os nomes aqui que são complicados: Epêneto, Júnidas, Urbano, Herodião, Trifena e Trifosa, meu Deus, Rufo, ele está mandando abraço para todo mundo, Flegonte, Olimpas, e enfim, que Deus abençoe aí o Alcidésio, o Ganês, que Deus abençoe a nossa igreja aqui em Olinda, que a graça do Senhor Jesus sempre esteja conosco. É o que o apóstolo Paulo está fazendo, abrindo o seu coração. Depois de dar esse recado, o coração dele se abriu, ele lembrou dos irmãos, que é a nossa alegria. Nós mesmos, não é, queridos, há cerca de 2 meses estamos separados aí, mas nós estamos aí nos nossos cultos aí, esteja atento aí, acompanhe tudo, vamos estar orando uns pelos outros, pela nossa família, abençoando a sua casa, a igreja, orando pelas necessidades que o Senhor nos colocou, e que o Evangelho de Jesus, que está na nossa vida, alcance muitas outras pessoas também. Paulo termina a sua carta aqui, os 16 capítulos, eu quero ler com você aqui do 25 ao 27, capítulo 16, encerrando, 25 a 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho, o Evangelho que eu recebi de Jesus, eu transmito para você, e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Sim, ao único Deus, sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse é um resumo, um panorama rápido da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que tanto tem abençoado a igreja nesses 2000 anos.
e seja uma bênção na sua vida também. Eu fiz apenas um resumo, leia com calma, são 16 capítulos apenas. Você vai encher a sua vida de fé ao ler essas promessas, ao ver a bondade e a misericórdia de Deus. Que você continue estudando a palavra de Deus. Nós vamos continuar todos os domingos, 9h30, estamos aqui com o estudo da palavra de Deus. E lembre-se, hoje à noite, 19 horas, nosso culto de louvor, de adoração a Deus. Terça-feira, nossa reunião de oração. Diga para os seus amigos aí, familiares, divulgue. Nós vamos estar orando toda terça-feira, 20 horas. Quinta-feira tem a pregação da palavra de Deus. Sábado, 18 horas, Pedro Gabriel está aí com o nosso culto de louvor e adoração. Também acompanhe. E lembre-se que todos os dias, 7 da manhã, 7 em ponto, um dos nossos irmãos da nossa igreja está trazendo um devocional, uma palavra pequena, rápida, que muito vai abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Peço também, querido, que você lembre-se do nosso compromisso financeiro, trazendo os dízimos e ofertas para que nada falte à casa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Jesus continue reinando no seu lar, que você seja usado pelo poder do Espírito Santo e possa abençoar a muitos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.